É pertencimento. Se você vai no estádio de um grande clube, você não consegue isso, né? É identidade. Clube que eu amo. É origem. A paixão pelo futebol, raiz. É amor mesmo. Eu fui criado na Portuguesa. Isso aqui é maravilhoso. Pro bairro, pra Moca. A história da cidade de São Paulo tem uma forte influência da imigração de estrangeiros. Essa cidade foi construída e se consolidou, entre outros motivos, por conta da imigração de povos africanos, de árabes, especialmente libaneses, italianos, orientais, especialmente japoneses e portugueses. Então é claro que quando a gente pensa no desenvolvimento do futebol aqui na capital paulista, também tem uma forte influência dos movimentos imigratórios. E dois clubes do futebol paulistano são grandes símbolos disso: o Clube Atlético Juventus e a Portuguesa de Desportos. O Moleque Travesso, como é conhecido o Juventus, e a Lusa são tradicionalíssimos e antiguíssimos. O Juventus foi fundado em 1924 por colonizadores italianos aqui no bairro da Moca, em São Paulo, e a Portuguesa, claro, fundada por portugueses em 1920. Por conta da origem dos dois clubes, o confronto entre as duas equipes ficou conhecida como o Clássico dos Imigrantes. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de perto esse confronto hoje aqui na Rua Javari, estádio do Juventus, porque a história desse confronto é muito a história da cidade de São Paulo. Para a cidade, eu acho que tem uma importância que muitas vezes a gente não percebe, que é para a própria região em que a Portuguesa está. Nesse ano, o Canindé atual, que a gente conhece de concreto, completou 50 anos. E a Portuguesa está naquele terreno desde 1955. Ela construiu o primeiro estádio de madeira em 56. Quando você pega o mapa daquela região da Zona Norte, na época que a Portuguesa chegou lá, você não tinha absolutamente nada. Aquela região, inclusive em volta do Canindé, eram brejos. E a gente está falando de uma cidade, né, que foi formada também por imigrantes. Os imigrantes portugueses, majoritariamente, se deslocaram para a zona norte da cidade, também por causa da Portuguesa. Vila Guilherme, Vila Maria, toda aquela região norte é a região em que você mais encontra, de fato, descendentes de portugueses, negócios, comércios portugueses. A Portuguesa teve uma importância muito grande para o desenvolvimento daquela região Canindé, que antes praticamente se juntava com Pari, com o que era Pari e tudo mais, e também com essa questão do espalhamento da comunidade portuguesa pela Zona Norte. O Juventus nasce por iniciativa de membros da colônia italiana na região da Moca e tem uma ligação fortíssima com o bairro, que sempre foi uma região industrial e recebeu muitos italianos que fizeram vida por ali, trabalhando nas indústrias daquela região. O clube foi fundado e jogou a vida toda na Moca e está até hoje no tradicional bairro italiano, digamos assim. Juventinos e moquenses são uma coisa só. Todo morador da Moca tem uma identificação grande com o bairro, que tem como grande símbolo justamente o clube. Então vamos para dentro da Rua Javari para assistir esse clássico do futebol paulistano, um clássico do lado B do futebol paulistano, digamos assim. Então se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo e bora para dentro do estádio para conhecer mais dessa história.
que faz mais jogador, né, pra São Paulo. E a colônia portuguesa, que é a maior que tem aqui, né? Então, portuguesa... O senhor é descendente de portugueses? Sou. Meu pai é português. O pai do senhor é português? Eu fui criado na portuguesa, né? Sempre de pequeno indo na portuguesa. Graças a Deus, meus filhos também torcem pra portuguesa. Então é família, né? Vai indo de família... pequeno, pai, avô, tio, vai indo tudo pra portuguesa. A existência do Juventus aqui só confirma a necessidade de manter o futebol raiz, né? Cada bairro tem o seu time, que a gente pode vir aqui perto, andando de casa, né? Isso hoje tá se perdendo, né? Como é que faz pra sobreviver todo esse carinho pelo clube, continuar frequentando o clube, apesar dos anos difíceis que vieram se passando nos últimos tempos? Ah, cara, é amor mesmo, porque é muito bacana o futebol pro brasileiro e é muito bacana quando você tem um time do coração. Então quando você tem algo que você compartilha, que você ama de verdade, então você acaba levando mesmo nos momentos ruins, e esse é o papel de cada um dos que estão aqui, acompanhar nos momentos bons e ruins. O clube que eu amo, é o clube que eu torço desde pequeno. Não sei, me tira da cama no domingão de manhã, não tem problema nenhum, venho, viajo, vou pra jogo fora, é o amor pelo clube mesmo. O Juventus não disputa a elite do futebol estadual, por exemplo, há mais de 15 anos. Sim. O que faz continuar vindo, continuar frequentando? O que te atrai na Rua Javari, no Juventus? É isso aqui, né? Poder vir aqui, ó, tô com meu filho na grade, estamos vendo o jogo de perto. Se você vai no estádio de um grande clube, você não consegue isso, né? A Rua Javari é um estádio bem especial em São Paulo. O Juventus é muito tradicional e o estádio é bastante tradicional, muito famoso aqui no bairro da Moca, na capital de maneira geral. E foi aqui que o Pelé marcou o que dizem ter sido o gol mais bonito da sua carreira, em 59, numa vitória do Santos por 4-0 sobre o Juventus. E no meio do jornalismo esportivo tem até uma brincadeira engraçada, que é todo mundo que é mais antigo, que viveu aquela época, diz que estava na Rua Javari. E aí o que dizem é, pô, se todo mundo que diz que estava na Rua Javari de fato estivesse no dia que o Pelé marcou aquele gol, que não tem imagens, é engraçado isso, não tem imagens, o gol não foi gravado, as imagens foram perdidas, não me lembro. Se todo mundo que diz que estava aqui de fato estivesse, caberia 20 mil pessoas na Rua Javari. Definitivamente não é o caso. Mas enfim, dos estádios mais legais e das experiências mais legais que São Paulo pode proporcionar para quem gosta de futebol. Essa relação com a Moca, né, que a gente mora aqui já há muito tempo, né? Então só de saber que eu moro num bairro que tem o seu próprio time, né? Isso hoje em São Paulo também quase não existe, né? Não, Juventus e Portuguesa nunca foi clássico. E um clássico, assim, ele se constrói ao longo de uma história, ao longo de décadas e tudo mais. E esse confronto nunca foi chamado de clássico, a não ser nos últimos 5, se a gente quiser chutar muito alto, 10 anos, mas não chega a isso, menos do que isso. Mas sempre foi, claro, um jogo tradicional, como são jogos tradicionais entre equipes que se enfrentam há muito tempo. Isso acabou acontecendo com o Juventus, porque a Portuguesa ficou, mais recentemente, falando da última sequência, 7 anos na Série 2 do Campeonato Paulista. E ela encontrou o Juventus em todos esses anos. E aí, quando você vai falar de um campeonato que você tem pouca visibilidade, você tem pouca mídia, que jogo que vai ser o mais interessante de uma Série A2? Já que raramente você tem clássico. Você tem um Juventus e Portuguesa, que seja no Canindé, seja na Javari, é um jogo interessantíssimo para você cobrir, para você divulgar e tudo mais. E houve aí, nesse período, até por esses últimos anos, de o Juventus ter se tornado esse clube raiz, o ódio eterno ao futebol moderno, aquele estádio que de fato você fala, pô, o Canindé já é um pouco assim, mas a Javari é muito mais, porque é um estádio que remonta a muitas décadas atrás. E com a Portuguesa, como para a Portuguesa, a Série A2 virou vida ou morte. E o Juventus sempre foi aquele time que o bairro abraçou, que a cidade abraçou, que sempre foi um segundo time dos outros. Então esse confronto acabou ganhando aí, por repetição e por objetivo comum, que a Portuguesa precisava, nesses últimos anos era desespero, então todo jogo a Portuguesa precisava subir, né? Não é exatamente uma necessidade do Juventus, mas a Portuguesa precisando subir. Então esse jogo foi criando um contorno de rivalidade, porque aí, por exemplo, você vai como torcedor da Portuguesa na Javari, e você vê que a torcida do Juventus criou um canto para xingar a Portuguesa. Eu lembro a primeira vez que a gente ouviu isso, o pessoal meio que deu risada no estádio, foi na Javari, isso faz de 5 a 10 anos. Só que aí depois você vai se encontrando tanto que aquilo começa a irritar outra torcida, aí vai criando uma rivalidade. Não dá pra você dizer que é um clássico. Tem de especial esse domingo de manhã, essas manhãs de domingo que reúne várias pessoas do bairro, né? Isso é maravilhoso e traz esse futebol raiz que nós não temos em grandes times de futebol de São Paulo. Isso aqui é maravilhoso pro bairro, pra Moca. O que a Rua Javari tem de especial pro senhor?
A paixão pelo futebol raiz, a paixão por isso aqui, né? De você poder vir e não estar preocupado com brigas, você está só vindo pro futebol e preocupado com o futebol, maravilhoso. Mas na Portuguesa tem um diferencial que, assim, como a Portuguesa é um clube de colônia, quase que obrigatoriamente, claro que não é 100%, mas quase que obrigatoriamente você tem uma ligação familiar com a Portuguesa. Então, assim, acaba sendo uma herança que passa do avô pro pai, pro filho, vai passando de geração em geração. Então, estar no Canindé não é simplesmente você estar lá, porque em algum momento da sua vida, você era pequenininho, você viu um grande jogador na TV fazendo um golaço e você virou torcedor. Ou que alguém te levou no estádio para você virar torcedor de um time, mas aí o outro fez o gol e você virou torcedor. Ou porque os seus amigos na escola todos torciam para aquele clube. Não é isso. Mas é uma questão de identificação, de você se sentir parte. Eu faço parte disso, eu sou daqui, a minha família vem daqui. Eu costumo brincar, quando perguntam pra mim, por que você virou torcedor da Portuguesa? Por que você gosta da Portuguesa? Eu falo, eu nunca tomei essa decisão. Porque na minha família, eu era pequeno, eu pensava assim, minha família é portuguesa. Minha família é da Portuguesa, frequenta a Portuguesa. Naturalmente eu sou da Portuguesa. Então, assim, é uma questão de identificação, de fazer parte. Então, é pertencimento, é identidade, é origem. No final das contas, o Juventus e a Portuguesa são dois clubes que cresceram e ganharam popularidade em São Paulo, claro, por causa dos imigrantes, dos italianos e dos portugueses, por causa das colônias que se instalaram aqui em São Paulo, que desenvolveram suas vidas aqui na cidade de São Paulo, mas também porque eles fizeram parte de uma era do futebol brasileiro, não só paulista, tá? Em que os times regionais tinham uma rivalidade mais forte, em que o futebol local era mais forte. Hoje o futebol é mais nacional. Antigamente o Campeonato Brasileiro sequer era a competição mais importante do país. Aliás, antigamente nem tinha Campeonato Brasileiro. Os campeonatos mais importantes eram os estaduais. A partir disso, os clubes regionais, os clubes das cidades começaram a ganhar muita força, ganharam popularidade, ganharam importância. Então é mais ou menos isso que aconteceu, tanto com o Juventus quanto com a Portuguesa. São clubes que fizeram a sua história e ganharam um pouquinho mais de destaque nessa era do futebol em que as coisas eram mais regionalizadas. Hoje tudo é mais amplo, tudo é mais nacionalizado. E esses clubes que têm torcidas menores e estruturas menores acabaram perdendo força. Eles estão aí tentando se levantar. A Portuguesa já conseguiu uma vaga de volta na primeira divisão do futebol paulista. O Juventus ainda não. Eles fazem bem pro futebol. No final das contas, são dois clubes que fazem muito bem pro futebol. O futebol, o modelo atual do futebol não é feito para esses clubes, não é feito para esses clubes existirem. Não tem um interesse, não tem um apelo para esses clubes existirem. Só que se eles souberem se encaixar essa realidade, eu acho que tem futuro. É o que a Portuguesa está tentando fazer agora, nessa reconstrução que é longa, demorada. Se ela conseguir, eu acho que dá para ela se posicionar aí nesse cenário. A gente consegue compreender melhor São Paulo a partir do momento que a gente conhece esses dois clubes, ou até mesmo o confronto entre eles? Com certeza, com certeza. Eu digo que, assim, a minha família é um retrato disso. Por lado de mãe é italiana, por lado de pai é portuguesa. Eu acabei no futebol indo pro lado português da coisa. Mas é muito disso. Eu tenho um lado de mãe que, assim, metade da família tá na Moca, metade tá no Bexiga, e de pai é a família portuguesa que sempre teve na Zona Norte de São Paulo. E é um pouco da realidade de todos, né? Em São Paulo você pega muitos, principalmente portugueses e italianos, você pega muito disso. Então eu acho que, assim, Juventus e Portuguesa, eles têm uma delimitação das colônias grande. E o Juventus, ele sempre foi um clube ligado ao bairro. Ele sempre foi muito mais enraizado com o bairro do que a Portuguesa. A Portuguesa mas até por características do Canindé, que é muito menos residencial e muito mais comercial, o Juventus teve muito mais isso do que a Portuguesa. Isso é um negócio até que a Portuguesa se distanciou um pouco ao longo das décadas. Então eu acho que o Juventus ele também tem um pouco disso. A Portuguesa não tem tanto isso na cidade assim já há algumas décadas, mas ela tem da colônia. Isso é inegável. Acabou o clássico dos imigrantes, estão na Rua Javari, estádio do Juventus. A Portuguesa venceu o Juventus por 2-0. Os torcedores da Lusa vão embora um pouquinho mais felizes. E talvez uma das coisas mais legais de se destacar aqui é o clima do estádio, né? Porque tem muitas famílias, muita gente que torce para outros clubes e que visita o Juventus porque tem um carinho especial pelo Juventus, que mora na região. E como eu já disse antes aqui no vídeo, a relação desses clubes é de um tempo em que o futebol era mais regionalizado. Então eles têm um ar diferente do que os outros grandes clubes do futebol paulista e do futebol brasileiro. No final das contas aqui o resultado importa pouco. No final das contas no futebol o resultado importa pouco. A gente pensa que o futebol é sobre vencer, mas o futebol é muito mais sobre essa relação
muito mais sobre como você se relaciona com o seu time e como o seu time se relaciona com você e com a sua cidade. E aqui tem uma relação muito legal, que passa muito pela questão da imigração, mas passa muito pela questão do amor a duas camisas. Experiência muito legal, vale muito a pena vir a Rua Javari. Eu acho que quem visita São Paulo ou quem mora em São Paulo, em algum momento tem que visitar a Rua Javari. Tem a oportunidade de comer o canole. Eu tentei pegar um canole, tradicionalíssimo canole da Rua Javari, mas a fila tava enorme e aí quando tava chegando a minha vez acabou, infelizmente, fica pra próxima. Gente, então obrigado pela companhia até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos assistir futebol pelo mundo inteiro. Um likezinho aqui no vídeo ajuda muito. Um abraço.